Oi, família cósmica, meu nome é Ger Leal. Nessa encarnação de hoje vou falar sobre os comportamentos violentos. A ira é uma coisa que todo mundo, uma emoção que todo mundo pode experimentar, mas ela está nos guiando a encontrar a razão de por que estamos sentindo a ira. E o jeito que vamos canalizar ela vai depender de nosso nível de consciência e vai depender também de não obedecer os desejos do ego, de encontrar um caminho para canalizar ela do melhor jeito, do jeito mais amoroso que encontramos. E agora vou explicar mais um pouco, mas também vou contar um pouco da minha própria história, porque eu achei que contar isso aqui, eu sempre que já falei antes no vídeo de ontem, mas quando eu falo da minha história é porque acho um propósito em compartilhar ela. E então eu pedi licença para minha mãe porque eu tenho que nombrar ela nessa história e pedi licença para me deixar contar a sua história. E minha mãe foi uma mulher que quando foi uma criança, ela passou muitas coisas, a sua alma escolheu experimentar uma vida muito difícil. Ela trabalhou no campo desde pequenina, até que mudou na cidade quando tinha 12 anos, mais ou menos. Ou antes, agora não lembro, 7 anos, já não lembro. Mas ela, quando foi uma menina, passou por abusos sexuais e depois na vida também ia a perpetuar aquela situação. Aconteceu várias vezes para ela. Oi, família cósmica, meu nome é Ger Leal. Nessa encarnação de hoje vou falar sobre os comportamentos violentos e como a gente pode canalizar a ira. A ira é uma emoção que todo mundo pode experimentar, mas o jeito que vamos canalizar ela vai depender do nível de consciência, vai depender de não obedecer aos desejos do ego e de encontrar um caminho que podamos canalizar essa energia de uma forma mais amorosa. Eu pedi licença para minha mãe porque vou contar a história dela, porque tá ligada com a minha história. E eu acho que compartilhar isso aqui vai ter um propósito nessa temática que vamos falar hoje. E então, eu vou começar dizendo que a minha mãe teve uma criação muito difícil. Ela passou por abusos sexuais quando foi uma criança e depois na vida também experimentou isso. Ela foi uma menina que trabalhou desde os 6, 7 anos, talvez antes, agora não lembro, mas quando foi um pouquinho maior, tipo 11 anos mais ou menos, ela mudou para a cidade. Agora já não sei se estou mudando um pouquinho a história da idade dela, mas era mais ou menos assim. E ela veio para a cidade, mas seu pai foi uma das pessoas que abusou sexualmente dela. Não foi uma violação. Meu avô, eu conheci ele foi um bom avô comigo. Eu tive uma relativamente boa relação com ele. E falo relativamente porque era um homem muito que estava sempre como chateado. Era um homem que tinha muitas coisas também para resolver. Mas a sua mãe abandonou ela. Então a história da minha mãe foi difícil e ela não teve
a forma, o jeito, o recurso, não sei se existe essa palavra em português, mas para ela resolver todas aquelas feridas. E então ela teve uma filha que sou eu e, e ela não soube como lidar com a minha criação. E então eu tive uma criação quando eu fui uma criança difícil também, porque minha mãe não tinha recursos para lidar com suas próprias feridas. Então a projeção foi muitas vezes de violência mesmo, seja verbal, seja de palavra, seja também física. E eu não estou falando de que ela me mandou para o hospital ou para o posto de saúde, mas muitas vezes normalizamos que esses tipos de comportamento, mas a violência nunca vai sembrar uma coisa boa em as pessoas. Então, esse jeito de educação que eu tive quando eu fui maior causou muita ira em mim. Eu estava muito chateada com minha mãe, estava zangada mesmo, e comigo mesma. Então eu tinha uma grande sentimento de ira, de agressividade que eu não sabia como canalizar. Ainda quando eu fui adolescente, eu cortava a minha pele porque eu estava com toda essa sensação, essa detrás da ira tem tristeza. Realmente é a mesma cara da moeda, é a outra cara da moeda. Mas eu não sabia como canalizar ela. E agora vou explicar uma coisa da astrologia, porque é importante. Mas na astrologia temos um planeta que se chama Marte, e Marte é o planeta da ação. Onde temos a Marte na nossa carta natal, vai descrever o jeito que a gente vai na direção que tomamos para ir pelas coisas que queremos. Então, Marte, que é a mesma energia da agressividade, pode ser um impulso para conseguir coisas, para ir por nossos desejos. Então, claro que o nível de consciência vai estar influindo em tudo isso. É por isso que é importante para nós estar aprendendo, estar expandindo a nossa vasilha, como falei outras vezes no vídeo de ser o céu para a Terra, porque Marte pode ser também um símbolo, pode ser uma ação que vai por um desejo egoísta. Então, é importante dizer que a ira e a agressividade, claro que escondem de fundo a tristeza, mas também é porque não estamos colocando essa mesma energia em coisas produtivas. Então, eu queria falar de outra coisa antes de continuar com isso, porque quando eu teve minha primeira crise, que eu já falei dela no vídeo da ansiedade, que foi a primeira coisa que me deixou mais perto do caminho espiritual. E eu teve aquela tarefa de escrever uma carta para minha mãe, falando, pedindo perdão e também agradecendo, falando obrigado pelas coisas que ela deu para mim, porque eu tinha uma relação muito ruim com ela. A gente vivia brigando mesmo, estávamos sempre com ira. Então, essa carta foi o princípio da sanação
para as duas, para ela também, porque eu dei a carta para ela e não sempre temos que fazer. E eu também falei no vídeo em espanhol que é importante também saber que se temos uma mãe que é narcisista, não vai ter jeito dar a carta para ela, ou melhor, é só escrever para nós. E se temos uma mãe narcisista, o mais provável é que seja difícil agradecer, dizer obrigado por coisas, gratidão, mas nesse caso só podemos ficar gratos ou gratas porque ela nos deu a vida, simplesmente. E nesse caso podemos falar também as coisas que nós tivemos querido dela, coisas que gostaríamos que a nossa mãe faça por nós. Mas não vai ter jeito de dar a carta para ela. Eu digo porque minha mãe não é narcisista. Então, mas ela ficou muito tempo com um narcisista que foi meu pai. Então, eu tô falando tudo isso porque a minha história claramente está ligada com a dela e eu perpetuei, continuei muita da programação que ela tinha, porque ela não tinha resolvido isso. Então, eu tive que resolver depois. Então, quando eu dei a carta para ela, ela ficou muito, muito emocionada. E aí me contou, por primeira vez, de todos os abusos que ela havia passado, de o que havia acontecido com meu avô, tudo. Ela me contou por primeira vez e ela já tinha 50 e tantos de anos. E ela foi a primeira vez que falou para alguém o que estava acontecendo com ela. E aí eu entendi tudo o seu comportamento. Eu deixei os julgamentos mesmo, porque entendi que ela tinha passado muitas coisas e que não sabia como resolver elas. Então, foi o princípio da sanação e realmente a gente, claro que às vezes temos brigas, porque é difícil transformar totalmente, às vezes, esse tipo de relações. Mas tem melhorado um monte, melhorou muito a relação com minha mãe. E claro que a gente já não precisa de ser violenta, não precisamos da violência, porque eu já tenho limites saudáveis e também não vou permitir que a discussão seja desse jeito. E ela também aprendeu. E então, esse foi um trabalho de muitos anos, realmente. Eu estou fazendo a história mais curta. Então, o que eu quero dizer é que quando temos comportamentos violentos, e no meu caso, eu não era uma menina muito violenta com outras pessoas. Ainda eu tinha problemas com isso também. Eu tinha problemas para colocar os limites, tinha problemas para me defender. Eu só teve uma vez uma briga na escola, quando tinha 14 anos, mas foi a única vez. E depois eu era muito autodestrutiva mesmo. Eu e era comigo mesma. E depois eu projetei na minha relação com o narcisista, porque ele era violento também. E então, mas toda essa agressividade era minha, sempre foi minha. E foi a programação que minha mãe heredou para mim. Então, é importante dizer que, claro que a sanação vai ajudar muito, porque toda ira tem tristeza de fundo, mas também é importante dizer que essa mesma energia temos que canalizar e colocar no outro lado. Então, se temos objetivos, se temos coisas para fazer, se temos um propósito, nós vamos colocar essa mesma energia de agressividade em coisas que vão ser mais produtivas, fazer exercício. Tem muitas coisas onde podemos colocar essa energia. Mas ser violento, a conduta violenta, é uma adição mesmo.
E como aquela adição, como qualquer adição, vamos ter que deixar coisas que não vão ajudar. Se temos pessoas, se estamos rodeados, estamos com pessoas que são desse jeito, que são violentas, que são manipuladoras, que têm esse tipo de comportamento, não vai ajudar para nós continuar com essas pessoas. Vamos ter que deixar coisas atrás para poder mudar também. Mas é importante dar conta disso, porque eu tô falando que eu não era muito agressiva com as pessoas, mas eu estava chateada com todo mundo, comigo, com todo mundo, mas eu não expressava para fora. Eu sempre tirava para dentro. E deixava para dentro tudo isso, e eu sentia muita tristeza de trás. Mas é importante dizer que essa mesma energia podemos colocar em coisas que sejam produtivas e que deixar esses comportamentos leva muito trabalho. Não é magia aqui, não é uma coisa que fazemos de um dia para outro. É simplesmente a labor espiritual. Mas saber da história e compreender por que sentimos isso vai ser vital nesse caminho. E isso aqui está muito ligado com a depressão, mas a depressão vou deixar para outro vídeo porque tem muito que ver com a ira também, com a ira que está mal canalizada, que não estamos canalizando do jeito correto. E quando falo correto, na verdade, nada é correto ou incorreto, mas é simplesmente porque todo esse mundo é uma ilusão e se não gostamos dessa ilusão, podemos criar outra ilusão que gostemos mais, simplesmente. Tudo esse mundo físico é realmente uma ilusão. Então é importante conseguir nos liberar das coisas que estão causando e produzindo que nosso mundo físico não seja o que esperamos. Então, vou deixar aqui e nos vemos amanhã. Besito, tchau, tchau.